Bom, ó, boa noite para quem é de boa noite. Ó, bom dia para quem é de bom dia. A benção e a mamãe a benção. Nós somos todos reis em valentia. Ó, boa noite para quem é de boa noite. Ó, bom dia para quem é de bom dia. A benção e a mamãe a benção. Nós somos todos reis em valentia. Bom dia a todos, todas, todes. Que bom ter vocês por aqui, que bom ter essa possibilidade de encontro. Lembrem-se que a gente está gravando, e aqueles e aquelas que não quiserem ser gravados, por quaisquer motivos, desliguem as suas câmeras. Lembrem-se também que a gente vai manter a maior parte do tempo, quando a gente não for precisar utilizar a fala, os microfones desligados, né? Porque para esse ambiente, para a relação dele, é melhor essa relação com o microfone desligado, porque senão captura também todos os outros sons aí do nosso entorno, tá bem? Aquilo que a Suzy vinha falando antes, em relação às questões de avaliação, de documentos, eu e a Cláudia, e ela pode me corrigir aqui se eu estiver dizendo alguma bobagem, a gente tem pensado e combinado de fazer as coisas conjuntas. Aliás, um pouco como a gente fez lá no início, né? As duas experiências que a gente teve lá foi conjunta, naquele tempo, naquele mundo que já não existe mais. A gente fez a experiência de estar juntas, de dar aula juntas. Então, agora mais do que nunca, a ideia é essa, a ideia de que os trabalhos, sobretudo as tarefas, elas sejam comuns, que a gente vai avaliar a etapa 3, no caso, né? A turma A e B da etapa 3, a partir de tarefas que eu vou pedir, mas que vão ser extensivas também à Cláudia, e vice-versa. Também para que a gente não encha vocês de tarefas, de questões, porque você já tem outras disciplinas, tem outros trabalhos, outros compromissos. Então, a gente quer também facilitar a vida de vocês e auxiliar a nossa possibilidade de avaliação. Então, a carta que vocês escreverem para a Cláudia, vocês estarão escrevendo para mim também, postarão para mim, e vice-versa, né? As coisas que eu vou pedir para vocês hoje, ainda hoje vou pedir, mas no final vou falar de uma tarefa, e penso que vai ser extensivo também a ela, tá? Dizer para vocês, antes de tudo, que eu tô ainda, assim, um pouco bastante perdida em relação a toda essa questão, e em relação, sobretudo, ao tal do Moodle. Tenho problemas com esse senhor Moodle. Mal conheço ele, já tenho, assim, implicâncias severas com ele. Mas estou tentando me organizar. Eu fiz um movimento há semanas atrás, quando a gente começou, de tentar fazer a coisa lá da aglutinação, e não deu certo. Agora, nesse final de semana, eu fui de novo, deu certo, consegui aglutinar as turmas A e B da terceira etapa. Então, agora vocês têm lá uma Aglo 158, que é onde os alunos e alunas da terceira etapa estão. Não sei o que aconteceu, da outra vez não deu certo, dessa vez deu certo. Acho que eu confundi um pouco aglutinar com aglomerar e fiquei com medo de aglomerar as pessoas. E aí não deu certo. Enfim. Mas o fato é que, aos poucos, eu estou me familiarizando com esse lugar lá, com esse espaço de relação pedagógica, que é o Moodle. Vou procurar colocar lá todas as coisas da melhor maneira possível. E nesses momentos, nesses encontros aqui síncronos, vou tentar também explicitar de outras formas o que está lá, para a gente buscar aí o máximo possível de evidenciar o tanto quanto possível todo esse processo, né? Como vocês já sabem, esses momentos aqui,
ele é um momento da relação com as disciplinas, com as diferentes disciplinas, né? A disciplina que eu trabalho é práticas performativas em voz, corpo 1, com a etapa 3. Nesse modo aqui que a gente decidiu experimentar, esse momento síncrono, nós resolvemos reunir todas as pessoas num trabalho único, né? E eu acho que é isso, assim, disso que a gente falava um pouco antes ali, em relação ao silêncio, em relação a outras coisas, dessas potências que essa relação aqui nos traz, e que não seria e não será possível quando a gente voltar para nosso novo normal, como as pessoas gostam de dizer agora, né? Seja lá o que isso signifique. Então, a gente está atento nisso, assim, né? Que esse é um momento, mas que ele não é o todo da relação com a disciplina. Tem as nossas questões que estão lá no Moodle, né? Tem o outro momento também que é importante e que eu acho que também pode trazer frutos e potências que a gente não teria no modo ao vivo, que é o canal onde a gente vai travar algumas discussões lá, né? Segunda-feira a gente teve o prazer de ver a proposição da Gisela lá sobre respiração. Eu achei bárbaro, não sei vocês, aprendi muito, adorei ouvir a Nazaré e a Lígia, né? E assim, me suscitou várias coisas, inclusive um exercício de respiração que eu tenho experimentado, que vou trazer hoje aqui para vocês daqui a pouquinho. Apesar da gente ter tido aqueles primeiros encontros ali, pequenos, e me lembro também de uma relação com um momento de recepção lá, que tinha os calouros também, e que tinha uma série de apresentações e de gente mostrando seus trabalhos. Eu me lembro disso como uma coisa muito bonita, que me calou muito profundamente, assim, vários tipos de trabalhos, de todas as ordens, da performance, das artes visuais, da música, de gente que já estava se experimentando no teatro, de cena teatral, enfim. E eu tento trazer comigo essas lembranças para estabelecer aqui essa relação com vocês, né? Já que eu não pude conhecê-los e conhecê-las um pouco melhor. Nem mesmo saber os nomes. Embora a gente enxergue aqui os nomes pelos quadradinhos, é difícil essa relação que a gente faz quando a gente conhece as pessoas há mais tempo, né? E as chama pelo nome várias vezes. E aí o quadradinho identifica alguém que a gente tem uma série de referências, né? Mas a gente vai se experimentar aqui, como eu disse. Eu vou me apresentar rapidamente, porque eu parto do pressuposto que, assim como eu conheço um pouco vocês também me conhecem um pouco. Então, eu sou a Celina, eu trabalho como atriz, além de professora no UDAD, faço parte de um grupo chamado Usina do Trabalho do Ator, do qual fazem parte também a professora Gisela, que está aqui com a gente, a professora Cissa Requizigel, que alguns de vocês conhecem, não sei se todos e todas conhecem, mas se não conhecem, com certeza vão conhecer. O professor Gilberto Igli, que é da FACED, alguns de vocês que trabalham com o campo do ensino do teatro também vão ter contato. A professora Deide Ricardo, do Aplicação, que vai estar com a gente na live no dia 14, falando sobre currículo decolonial, sobre relação entre currículo e relações étnico-raciais, e o Tiago Piragira, que é artista, performer. Agora eu fiquei falando, todo mundo parece, praticamente uma gangue de professores esse grupo, me veio da cabeça. Mas não, só que não. Então é isso, eu faço parte desse grupo, desse coletivo, chamado Usina do Trabalho do Ator. Aqui na URGS eu faço parte do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Africanos e Indígenas. Faço parte e sou também a organizadora, a propositora de um grupo chamado Ginga, que é um grupo de pesquisa que eu fundei junto com uma série de colegas que estão lá, de vocês que estão presentes. Um deles é o Wesley, que faz parte do Ginga. O Ginga é o grupo interseccional de pesquisas em negritude, gênero e artes. E a gente está aí trabalhando as nossas questões dentro desse grupo.
Enfim, eu integro vários coletivos. O coletivo Nimba, que alguns de vocês ontem viram a live, é um coletivo de mulheres negras, que começou com mulheres negras artistas aqui da cidade, mas que se estendeu para várias outras mulheres, mas que é um coletivo especificamente de organização de mulheres negras. E digo tudo isso para vocês, porque tudo isso diz de quem eu sou, do que eu faço, do que eu acredito, e é um pouco isso que eu professo como professora. Dito isso, eu falei, né, então, da live lá da respiração, e queria propor aqui para vocês um trabalho que, se a gente tivesse no presencial, eu com certeza proporia um trabalho, um exercício de respiração, que eu já nem sei direito de onde eu tirei. Acho que de muitos trabalhos, de muitas pessoas, da nossa professora, mestra, professora Marlene Goidanich, que foi nossa professora no DAD, e que trabalhou e trabalha bastante a questão da respiração, relacionada com o movimento. Eu me lembro das aulas da Marlene, ela fez Tai Chi Chuan. Então, ela trabalhava com a gente exercício Tai Chi Chuan relacionado à respiração e também à voz, né? Então, eu, a partir disso, organizei num exercício essa ideia de trabalhar a respiração de uma maneira... Porque eu acho que é isso, assim, a live, aquele dia, eu fiquei pensando, né? Eu acho que todos nós, em alguma medida, trabalhamos técnicas de respiração. Fiquei pensando sobre isso, até ia colocar como questão e acabei não colocando, né? Embora a gente fale ali especificamente de trabalhos, né, complexos que trabalham desde a relação com a respiração, eu acho que, assim, todos nós desenvolvemos técnicas, desenvolvemos modos de trabalhar com a respiração e com o nosso corpo, com o nosso movimento, enfim, com tudo, e que são técnicas, e que são, tem a ver com o cultivo, tem a ver com o jeito de fazer isso, né? E nesse sentido, eu acho que o trabalho que se faz dentro do campo do teatro, ou mesmo de algum trabalho outro específico, me parece no sentido de como é que a gente pensa essa técnica, essa relação com a respiração, para além desse lugar que é de um cultivo que a gente fez ao longo da nossa vida, desde que a gente nasce, né? E aqui no nosso caso, como é que a gente pensa no sentido da gente ter consciência daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pode fazer, daquilo que a gente consegue fazer, e do modo como isso reverbera no nosso corpo, voz, em relação àquilo que a gente precisa de fazer um uso dele, né? Então, eu só mais uma historinha. No início desse ano, eu estava na Alemanha, porque o meu filho foi para lá estudar, enfim, eu fui a visitá-lo. E aí, tem um amigo que ele está lá na universidade, em Hamburgo, trabalhando como professor convidado. Ele trabalha com um grupo de alunos e alunas no mestrado em performance. E ele trabalha especificamente com um grupo de alunos da dança. Aí ele é uma criatura, assim, filósofo, Acho que travou. Travou. Foi só... alguma coisa super divertida, Tá voltando. de movimento, Celina, travou quando tu disse filósofo, e travou agora que tu voltou. Ok, então esse meu amigo é filósofo, pensador, trabalha com estética, pensa a dança a partir desse lugar, tá? E ele disse que tinha uma expectativa, que era das pessoas lá, né? Que quando souberam que havia um professor brasileiro, que ele ia, assim, trabalhar com o movimento, né? Muita ginga, muita diversão, e as pessoas ficaram meio assim, nossa,
assim, super cabeção, super pensamento. Aí, quando eu fui lá, ele me disse, tu não quer dar um workshop para as pessoas? Elas estão precisando de alguém que as movimente, que faça algum tipo de proposição desse ponto de vista, né? Então, eu trabalhei lá com esses alunos e propus para eles esse exercício de respiração. E foi legal, assim, que eu recebi um feedback de pessoas que estão lá, literalmente, no outro mundo, dizendo, que legal, que interessante isso, assim, né? De pensar o trabalho desde essa relação, né? De propor um trabalho desde essa relação. E qual é a relação? Assim? É um exercício muito simples, eu diria até banal, mas o que é a questão central em relação a ele? É o modo como a gente presta atenção na nossa respiração, né? No jeito que a gente respira. Então, primeiro, ele vocês não precisam fazer agora desse jeito, se quiserem se experimentar, fiquem à vontade. É importante fazer deitado no chão, né? Numa superfície dura e sem reentrâncias, né? Então, por isso, é possível fazer na cama? É possível, mas o melhor é mesmo o chão, a relação com a terra, né? Com o aterramento. Também tem gente que não gosta de ficar completamente colocado no chão, né? Com o corpo inteiro. Então, dá para flexionar as pernas e posicionar os pés, a planta dos pés no chão, que aí tem um contato dos pés com o chão, tem um bom contato da coluna com o chão, braços soltos, cabeça também relaxada, sempre projeta levemente o queixo em direção ao peito, para não estrangular a cervical. Isso eu me lembro que sempre a professora Marlene me chamava a atenção, porque eu era uma pessoa que vivia um pouco assim, né? com a cabeça. E ela dizia, baixa o queixo, põe em direção ao peito, para não estrangular a cervical, para não tensionar a cervical. Então, essa posição lá. E aí, é assim, inspirar, são 4 tipos de inspirações e expirações, né? Entrada e saída de ar. A primeira é só pelo nariz. Mantém a boca fechada, sem apertar, sem comprimir os lábios, só mantém os lábios unidos. Inspira pelo nariz, pensa esse espaço lá que a professora Gisela fala, abaixo das costelas. Eu penso sempre abaixo das costelas, penso pegando toda essa região abdominal aqui da frente até o baixo ventre, aqui do ladinho, aqui assim, na cintura e atrás a coluna lombar. Então, toda essa região, todo esse entorno do corpo, que me parece é um lugar que a gente tem mais espaço, inclusive, para colocar o ar, né? Então, pensar ali que o ar vai para lá e de lá empurrar e vira pelo nariz, enche o corpo de ar, né? Principalmente essa região, e solta o ar pelo nariz, desde lá. Né? Então, quando solta lá, a ideia é de que ali toda aquela caixa torácica é como se ela se inflasse na entrada do ar e se murchasse na saída do ar. Né? E eu sempre sugiro que a gente experimente pelo menos umas 3 vezes cada um desses movimentos. O primeiro é esse. Inspira. E empurra o ar para fazer ele sair lá pelo nariz. Tá? O segundo movimento, sempre lá no mesmo lugar, deitadinho, o mais tranquilo possível, o corpo relaxado, inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Mas solta o ar pela boca com uma abertura bem pequenininha, como se a gente tivesse um canudinho que está aqui na boca e a gente pulsasse o ar ali pelo canudinho. Soltasse o ar todo passando por esse canudinho. Agora que os canudinhos não servem para mais nada, que a gente tem que se livrar deles, a gente só usa eles como imagem ali, talvez, para soltar o ar. Então, essa ideia de inspira pelo nariz. Isso é importante também, que a inspiração, aqui trabalhando nessa medida que a inspiração sempre se dá pelo nariz. Nessa experiência, a entrada do ar sempre se dá pelo nariz, tá? Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca.
um pequeno sopro de ar, assim, né? Um macarrãozinho de ar ali, bem fininho. E prestar atenção quanto tempo a gente leva para essa soltura de ar, tanto quando ele sai pelo nariz, quanto quando ele sai por essa boca, pela boca com essa abertura, né? Qual é esse tempo que a gente consegue fazer a sustentação dessa saída? E aí cada corpo é um, não existe um padrão, isso é certo. E também, ao mesmo tempo, quanto mais a gente faz esse exercício, a gente desenvolve a possibilidade em relação a essa saída, ao controle dessa saída de ar, né? Então, isso, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, um fiozinho de ar. Até que não tenha mais nada. Então, esse é o segundo da sequência. O terceiro também, inspira pelo nariz sempre, solta o ar pela boca, agora pensando a boca, a abertura, um bico, como se estivesse jogando o ar todo dentro de uma garrafa. Então, a abertura da boca que muda. Antes era um fiozinho, agora... E percebendo isso, né, como essa mudança de abertura de boca muda também a quantidade de ar que a gente vai soltando, muda também esse controle da saída que a gente consegue ter, que é diferente. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Garrafa. E o último formato inspira pelo nariz e solta o ar pela boca, uma baforada única de ar. Sabe quando a gente brinca lá, quando criança, de fazer na frente do espelho, né? Para ver a névoa que cria, é essa a ideia, né? Inspira. Então, essas diferentes relações com a saída de ar, a entrada e a saída de ar no corpo, e, ao mesmo tempo, numa relação do corpo com o espaço, que é essa, deitado, relaxado, tranquilo. Eu costumo fazer esse trabalho no início, porque para mim, ele é essa passagem também do uso da voz. Porque um outro elemento que eu trago, que eu acho fundamental da gente trabalhar, assim, pelo menos para mim faz toda a diferença, é trabalhar essas sonoridades que a gente se acostumou a guardar, a ser da ordem do privado, como motores também sonoros, como possibilidades de mobilizar a voz e o corpo desde um lugar que não é ainda de exigência demasiado. Do que eu falo? Eu falo do espreguiçar e do bocejar, gemer, essa coisa do... Então, o próximo passo nessa coisa da respiração é o inspirar e... Junto com o ar, a gente solta um som, mas não é qualquer som, né? São os bocejos, são os suspiros. Os gemidos. Então, a gente começa já uma mobilização do corpo e da voz ainda num lugar que não é de uma exigência grande. Aliás, esse é o tipo de exercício que a gente pode fazer
inclusive isso antes de, logo que se levanta, os médicos mesmos dizem, né, que a gente não deve se levantar rapidamente, pular da cama e sair, né, porque a gente faz uma exigência muito grande ao corpo que estava em repouso. Mesmo nas piores noites, o nosso corpo está lá em repouso, está deitadinho. Então, antes de se levantar, essa coisa da gente se espreguiçar, da gente soltar, da gente se alongar. E eu estenderia a voz no sentido desses sons lá que nos ajudam a fazer isso. Uma mobilização da voz, sem demandar dela ainda uma grandes movimentos assim, né, mais importantes. Então, fica como sugestão para vocês, assim, quiserem utilizar em outros momentos, e isso, assim, como é que eu vou prestando atenção na minha respiração, vou conhecendo ela, vou sabendo como é que ela funciona. Eu acho que os exercícios, eles nos ajudam isso, a ter uma consciência daquilo que a gente desenvolveu até agora, daquilo que aconteceu com a gente até agora. Tá bem, gente? Então, pensando agora nosso próximo trabalho aí que eu queria propor para vocês, que é o trabalho em relação ao diálogo. Eu tenho trabalhado bastante nos últimos anos com texto e leitura, assim, pequenos textos, fragmentos de texto, e essa ideia da gente ler, da gente ter ali a coisa na nossa frente e fazer essa relação entre decodificar alguma coisa que está em linguagem letrada para falar. Vocês vão lá no Moodle, eu coloquei 2 textos aí como referência lá para a nossa conversa no dia 14 de setembro, lá, com a Dede, enfim. Um dos textos é de um mestre negro, o Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nego Bispo, né? O Nego Bispo é lá do Piauí, ele é um mestre dos fazeres, ele é pescador, mas ele é também peão de boiadeiro, né? Essa figura que leva o gado para os determinados lugares, depois leva ele de volta lá para o seu lugar onde ele fica confinado. E ele é uma pessoa, ele faz parte de um quilombo lá no Piauí, que é um lugar de pescadores, onde essas pessoas, durante muito tempo, elas estavam completamente apartadas da experiência letrada, né, do letramento. E tem um momento que tem uma decisão da comunidade, que é que as crianças acessem ao letramento, né? Que as crianças acessem esse letramento para que essas crianças possam fazer essa relação entre o letramento e o não letramento, né? Para que essas crianças possam ler para aqueles que não sabem ainda, que não conseguem porque não tiveram essa formação, né? Para que essas crianças possam decodificar os documentos, possam escrever aquilo que aqueles que não têm acesso, não tiveram acesso, querem dizer. Enfim, para que elas fossem a ponte entre os não letrados da comunidade e o letramento e esse lugar de experiência com o mundo, que é o mundo letrado. Por que eu chamo a atenção disso? Porque o Antônio Bispo, ele fala isso, né? Ele estudou até o 8º ano, quando ainda o ensino fundamental ia até o 8º ano. E ele diz que é isso, assim, que a experiência dele com o letramento, com o saber ler, sempre foi nesse sentido, né? Não foi para ele. A gente aprende a ler, a gente vai para a escola, faz ensino fundamental, ensino médio, graduação, mestrado, doutorado, é muito uma coisa voltada para o individual, né? É muito voltado para a gente, para aquilo que a gente vai fazer na vida, para os ganhos que a gente vai ter, embora, obviamente, a gente faz um uso que chega nas outras pessoas também, né? Inclusive como professores e professoras. Mas o ponto de vista que nos forma é bastante um ponto de vista da individualidade, né? E ele traz esse ponto de vista que é essa figura que se forma, que vai lá
para a comunidade, para melhorar a comunidade, para estar a serviço, o seu saber, o seu conhecimento, a serviço dessa comunidade onde ele vive. Por que eu trago essa relação lá com o Antônio Bispo? Porque eu acho que isso, assim, o ler para alguém é dessa ordem, assim, né? É dessa ordem que é dito te colocar num lugar de legar alguma coisa para alguém. E não ocupar-se disso desde uma relação que é só contigo, né? Ou especialmente consigo mesmo, né? E quando eu proponho a ideia da leitura, eu quero também que a gente pense nisso, assim, né? Essa coisa de estar aberto a ler, a fazer uso de alguma coisa, de uma tecnologia que a gente tem, para se relacionar com os outros, para legar alguma coisa com os outros. E aí, nesse sentido, uma outra questão que está diretamente relacionado com o nosso trabalho, que é a escuta, está diretamente relacionada com isso, né? O ler significa que alguém escuta, mas significa também que eu tenho que estar atento a esse que ouve, para que não seja, de novo, uma relação só de mim comigo mesmo. Eu sei ler, eu vou lá, leio, decodifico, e era isso. Não, como é que eu leio, de fato, para alguém? Assim como na oralidade, alguém lega a sua história, o seu saber que está lá consigo para alguém. E é preciso que esse alguém esteja ali comigo, esteja em relação comigo, né? Que eu ouça e que ele me ouça, que eu escute e que ele me escute. Então, de pensar também a experiência da leitura a partir dessas dimensões. Tá? Esse diálogo que eu propus para vocês é um diálogo muito simples. Quando a gente está em aula, a gente faz uma série de experiências com ele, e uma delas, inclusive, é ler em uníssono, né? Assim, dois grandes grupos, dois grandes, número 1 e número 2, né? Como se fosse um corpo-grupo, e não um corpo-indivíduo, que a gente não vai conseguir fazer aqui. Mas eu gostaria que a gente tentasse experimentar aqui nisso que esse espaço nos traz de potência, que é como é que uma pessoa lá, lê num lugar lá, casa que a gente não sabe onde é, e a outra que está lá em outro lugar, 2, responde, né? Esse diálogo aí num espaço que é onde a gente não sabe como é que ele está, como é que ele é, onde é que ele está, enfim, a gente não tem ideia da onde o outro está, nem como o outro está, na verdade, né? Por mais que a gente se olhe aqui, a gente não sabe de todas as minúcias do que está acontecendo com cada um, cada uma. Mas como é que a gente pode se experimentar ter essa gotícula de ouvido, de percepção, de estar com o outro? A partir do diálogo, aí a ideia de ter esse diálogo, que é igual para todo mundo, como a gente tem um lastro que é comum. Então, aqui nesse lugar onde está cada um no seu espaço-tempo, com as suas coisas, o nosso comum agora é esse diálogo. São essas palavras lá grafadas desta maneira. Então, nesse primeiro momento, o que eu queria propor é isso, assim. Uma pessoa, não sei agora, vamos ver como é que a gente faz aqui, vou pedir ajuda para os colegas, para a gente ir né, detectando quem quer, quem são as pessoas que querem ir experimentando de cada vez. Fazer uma leitura do diálogo, onde duas pessoas vão abrir aí os seus microfones, uma vai ler o 1, outra vai ler o 2. Tá? E a gente, como um todo, vai ouvir como é que soa essa relação dialogada a partir desse texto que temos em comum. Okay? Então, essa é uma primeira experiência. E eu acho legal que a gente esteja aqui entre diversos, etapa 1, etapa 3, justamente porque é isso, assim, a gente vai poder fazer esse exercício que é um colega lá da etapa 3, o outro da etapa 1, que seria improvável que dialogassem, tivessem no mesmo espaço de diálogo, de experimentação disso. Aqui dá para fazer isso. Podemos? O que vocês acham? É possível? Acenem aí com um joinha, se tudo bem. Então, vamos lá.
Quem gostaria de fazer uma primeira leitura aí para nós, para a gente ouvir como é que soa essa conversa aqui, intergaláctica, mas praticamente. Quem quer aí levanta, ok, Antônio, pode ser um Antônio, e o João, o 2. Perfeito. Vamos lá, ouvimos vocês, meninos. Oi? Oi. Pois é. Pois é. Como é que vão as coisas? Como sempre. Eu não esperava te encontrar aqui. Pois é. Mas encontrou. Eu também não esperava te encontrar aqui. Você está ocupado agora? Não exatamente. Vamos conversar um pouco. Vamos conversar um pouco, então. Vamos conversar um pouco, então? Só por um momento. Pode ser, se não demorar muito. Então vamos? Vamos. Ok, obrigado, meninos. Quem mais? Quem mais? Quem dá mais? Vamos ver aí. Escrevi Alicia. errado aqui. Quem mais? Eu Alicia, passei. quem vai com a Alicia? Carô? É isso? Então vai lá, Alicia e Carô. Pode ser Alicia começa e Carô responde. Um Alicia, 2 Carô. Vai lá. A gente não está te ouvindo, Alicia. Alô? Alicia, oi? Nos ouve? Vindo? Agora sim, fala de novo, por favor. Não, a gente não te ouve ainda, Alicia. Tá ruim, se alguém quiser conseguindo mesmo. Eu vou no lugar, então. Ok, então vamos lá com o Renê, é isso? Isso. Oi. Renê, vai lá, Carol. Oi. Pois é. Pois é. Como é que vão as coisas? Como sempre. Eu não esperava te encontrar aqui. Pois é, mas encontrou. Eu também não esperava te encontrar aqui. Você está ocupada agora? Não exatamente. Vamos conversar um pouco, então? Só por um momento. Pode ser, se não demorar muito. Então vamos? Vamos. Muito bem. Queria propor agora duas pessoas que tirassem a sua câmera e a gente só ouvisse a voz delas. Ou alguma das pessoas que não estão com câmera que pudessem fazer o diálogo sem que a gente os visse e só ouvindo a sua voz. Quem pode, por favor? Posso? Pode Posso ser. também. Então, quem é? A Duda e... A Cândida. Cândida, muito bem. Vamos ouvi-las. Vamos lá, meninas. Oi? Oi? Pois é. Pois é. Como vão as coisas? Ah, como sempre. Eu não te esperava encontrar aqui. Pois é, mas encontrou. Eu também não esperava te encontrar aqui. Você está ocupada agora? Não exatamente. Ah, vamos conversar um pouco então, só por um momento. Pode ser, se não demorar muito. Então vamos? Vamos. Muito bem. Essa experiência da gente também ouvir
e não saber direito quem está falando, né? E que também nos remonta lá às radionovelas, né? Que é de um outro tempo ainda. Mais 2 pessoas, por favor, para fazer essa experiência da gente não enxergar os seus rostos, mas ouvir as suas vozes a partir desse texto. Eu acho que com a câmera desligada o meu áudio funciona melhor. Ótimo, Alicia. Então vamos lá, Alicia e mais alguém que faça com a Alicia. Posso Por fazer? favor. Lisiane. Alicia e Lisiane, vai lá. Oi? Oi. Pois é. Como vão as coisas? Como sempre. Eu não esperava te encontrar aqui. Pois é, mas encontrou. Eu também não esperava te encontrar aqui. Você está ocupada agora? Não exatamente. Vamos conversar um pouco, então. Só por um momento. Pode ser, se não demorar muito. Então vamos? Vamos. Ai, muito bem. Queria experimentar um outro exercício em relação a esse exercício aí de diálogo, tá? Que é também uma coisa que a gente faz lá e que eu acho que é mais complicado de fazer aqui. Mas é isso, estamos nos experimentando. E aí a gente descobre, inclusive, as questões em relação a esse próprio espaço aqui, né? De eventualmente não conseguir entrar, que nem a Alicia não conseguiu, mas agora só a sonoridade ficou mais fácil, né? Como é que a gente também faz um uso desse espaço para produzir possibilidades para a gente de relação. Queria propor o seguinte, a gente tem ideia, e está aqui com ele na frente, assim, pensar uma outra coisa que eu também tenho pensado bastante, desculpem, me esqueci de perguntar isso, mas nós não temos, por acaso, alguém aqui que seja não ouvinte, que puder, que não tenha essa possibilidade? Porque a gente, em geral, no teatro, a gente está nesse lugar onde as pessoas são ouvintes, são videntes, né? Tem a sua locomoção, às vezes com alguns problemas, mas, em geral, essa locomoção que não as impede de entrar no prédio do DAD, não é? Porque, dependendo de algum tipo de problema que você tenha, você não pode entrar no prédio do DAD. A gente sabe disso, porque eu tive uma questão há uns anos atrás, que eu rompi o tendão de Aquiles e fiz uma cirurgia, e mesmo depois, quando eu já estava com uma bota e podia, era muito difícil entrar por causa das escadas, né? Então, eu me confrontei de uma maneira muito, assim, direta em relação a isso. Fiquei pensando. Mas fiquei pensando por isso, assim, né? Porque a gente sempre associa, e nós que estamos lá entre ouvintes, né? Entre pessoas que têm que não são surdas, ou, né? Enfim, que não têm essa questão em relação às suas vidas, a gente sempre pensa que a fala, que a comunicação, ela se não estritamente, pelo menos de maneira importante, relacionada com o falar. Com o falar vocalmente, né? Com o falar, emitir sonoridade, palavras a partir da sonoridade da voz. E tem muitos jeitos de se falar. A gente fala de muitas maneiras, né? A gente fala, às vezes, quando a gente não está dizendo coisas, né? Às vezes, agora, enxergando vocês aí nessas janelinhas, vocês me dizem coisas a partir das reações de vocês, a partir do modo como vocês se colocam aí em relação ao que eu estou dizendo. Então, a gente tem muitos jeitos de falar, né? Mas, às vezes, no teatro, eu digo às vezes mesmo, não é uma coisa assim, é assim, mas às vezes a gente se detém sobremaneira em relação a essa fala que é a fala oralizada da voz, né? Então, eu queria fazer uma experiência aqui, que é de uma pessoa fala, a gente tem aqui os diálogos, né? Então, uma pessoa vai falar as palavras e a outra vai criar um equivalente corpóreo, um equivalente de ação, de reação,
de dizer isso que ela tem que dizer de outras maneiras, né? Então, a pessoa diz, oi. Pois é. Sei lá, assim, cada um vai lá criando as suas possibilidades, né? E só que uma coisa que eu queria, né, combinar com vocês de importante é da gente não falar com a boca fechada. Que a gente não pode falar, mas às vezes a gente... Oi. Então, a gente está quase falando. O oi é até mais fácil, né? Mas ali quando diz, como é que vão as coisas? Não, como é que eu arranjo um equivalente para o como sempre? E aí o equivalente é para cada um, dentro da sua lógica. Não precisa, não tem um jeito único. Essa resposta aqui, dita em palavras, é como sempre, dita por movimento, por gesto, é o que cada um consegue elaborar para dizer. Então, tentar não falar com a boca fechada. Essa coisa assim, eu não posso falar, então eu fico ali ensaiando a fala na boca. Não, como é que eu trago isso para outras potências de fala que o corpo pode emanar? Tá bem? Dito isso, quem gostaria de experimentar aí uma dupla de 2 para fazer essa experiência? Levanta aí as mãos. Eu. Oba! Quem mais? Quem vai junto com a Ju? O Luan escreveu no chat ele. Opa! Luan. Perfeito, Luan. Vamos lá. Pode ser, então, a Ju é a 1, e a gente vai fazer com essa dupla, a gente vai fazer a ida e a vinda. Ou seja, no primeiro momento, a Ju vai falar, o Luan vai reagir, e depois a gente inverte. A Ju reage corporalmente, né? Fala corporalmente, e o Luan diz o texto. Ok? Então, vamos começar lá. Vai lá. Oi. Pois é. Gente, eu não tô vendo o Luan. Aí, uma das dificuldades desse espaço aqui. Tá? Então tá. Ok, vamos. A gente vai ter que lidar um pouco com isso aí, Ju. Eu vejo mal, mas vejo. Com licença, vou dar uma sugestão para a Juliana. Tu vai nessa grande exibição de galeria, vai no quadradinho do Luan e à direita, em cima no quadradinho dele, fixa ele. Top. Tá? Vai fixar perfeito, ele. Fixar vídeo. Tá? Obrigada, Suzy. Aí agora... Tá, eu vou fazer a mesma coisa. Espera aí. Eu gostaria de dar uma sugestão que eu acho que pode mudar a nossa relação todos. Desculpa, mas se todos nós, exceto os dois, interrompermos o nosso vídeo, a gente coloca lá onde tem o videozinho, a gente sai, todo mundo sai, ficam só os dois sendo olhados. E eu acho que isso é uma estratégia que, se a gente começar a usar, a gente vai ganhar muito nesse espaço. Perfeito, obrigada, Gisela. Valeu, super valeu. Cadê o Luan? Tá aqui. Tá, agora eu tô vendo ele. Vai lá. Tá. Então, eu vou começar de novo. Oi. Pois é. Como vão as coisas? Eu não esperava te encontrar aqui. Tá ocupado agora? Então, vamos conversar um pouco. Só por um momento. Então, vamos? Ok, já fiquem aí. Agora vamos fazer a volta, que é a Juliana, por favor, começa com os gestos. Vai lá. E o Luan responde. Oi. Pois é.
como sempre. Pois é, mas encontrou. Eu também não esperava te encontrar aqui. Não exatamente. Pode ser, se não demorar muito. Vamos. Ok, obrigada. Voltamos um pouquinho, todos. É bem difícil para a gente que fala, né, criar equivalentes. Para a gente que fala essa fala oralizada, criar equivalentes, né? É sempre muito difícil. Dizer para vocês que aqui é difícil, mas quando a gente faz esse exercício assim no ao vivo também é bem complicado. E eu me lembro, teve uma época que eu trabalhei com surdos. Eu fiz um trabalho e que tinha pessoas surdas. E que a gente fazia, inclusive, esse exercício, né? E como era diferente essa relação, assim, né? Dessa fala corporalizada que as pessoas surdas desenvolvem desde muito pequena, né? Para falar a partir de um outro lugar que não é essa referência da fala oralizada. Mas eu acho que para a gente, como atores e atrizes, né, pessoas da performance, eu acho que a gente tem muito a aprender com esse modo de fala, com essa relação com a fala, né? Porque a nossa fala acaba sendo precarizada pelo fato de que a gente consegue oralizar tudo que a gente tem para dizer. Né? Então, tem uma abundância, um exagero mesmo em relação a esses outros modos de falar, que eu acho que a gente tem muito a aprender. Por isso, eu gostaria muito que entrassem outros corpos no nosso DAD, na nossa experiência de teatro, para a gente poder aprender outros modos de falar, outros modos de se relacionar, outros modos de se expressar, porque às vezes eu tenho a sensação que os nossos são bastante restritos, justamente porque a gente pode fazer tudo isso, a gente acaba fazendo tudo isso num sentido ou numa maneira restrita, né? Como a gente escuta assim, genericamente, né? A gente escuta uma profusão de sons, mas a gente acaba não escutando a minúcia, a gente acaba não escutando a coisa, né? O detalhe, né? Esse também é um exercício que eu acho legal, eu tento fazer em sala de aula, mas proponho que vocês façam dentro do possível, que se você tem um espaço, um momento que você pode ficar assim, paradinho, quieto, na posição que for mais confortável, tentando ouvir as sonoridades do seu entorno e tentando ouvir isso assim, não genericamente como a gente escuta, mas os detalhes, assim, aquela coisa quase inaudível que se a gente para ouvir, tá lá, né? Assim como aquela coisa às vezes muito grande, muito alta, muito forte, que a gente ouve assim como alguma coisa que está ali, mas a gente não ouve mesmo essa coisa na minúcia, naquilo que ela tem de nuance, né? A gente ouve nesse sentido genérico. Então, acho que esse é um exercício que a gente pode fazer. A escuta, cada vez mais, eu tenho a impressão de que ela é fundamental em todos os níveis. E para a gente que trabalha com teatro, com a performance, ela é fundamental para a gente conseguir se repensar e criar as nossas coisas para além dos lugares comuns. Tá? Alguém mais gostaria de fazer essa experiência aí, de tentar, e aí tentar mesmo, assim, quando a gente busca essa coisa de uma fala gestual, buscar o exagero, não ter medo do exagero. Porque, para mim, pelo menos, quando eu vejo uma pessoa surda falando, uma das coisas mais lindas para mim é essa capacidade de grandeza que tem na fala, sabe? Essa coisa que se imbui, tem todo um corpo que se imbui daquilo que está dizendo e do modo como está dizendo. Então, como é que a gente pode aprender com essas pessoas e trazer isso para o nosso repertório?
Então, se alguém mais quisesse experimentar a partir dessa relação que é do exagero, é ter que dizer isso de maneira exagerada, né? Então, enfim, essa coisa de fazer essa brincadeira aí, alguém lê, o outro reage gestualmente e vice-versa. Alguém poderia fazer pra gente aí? Se proporia a fazer? Mas se a outra pessoa quiser, tudo bem, porque eu já fui. Seria legal que outras pessoas pudessem se experimentar. Eu quero. Savana? Isso. Viva! Quem vai com a Savana? Eu queria tentar. Oba! Júlia! Então, Savana e Júlia. Pode ser Savana começa, a 1, Júlia a 2, pode ser? Sim. Muito bem, meninas. Vamos lá apagar as nossas telas para fixar as meninas? Quem começa sendo gestual e quem começa falas? Pode ser a Savana começa falando, ela vai ser a 1, ela vai começar falando, você reage e depois vice-versa. Depois a gente inverte, ok? Tá. Vai lá. Oi! Pois é. Como vai as coisas? Não esperava te encontrar aqui. Você está ocupado agora? Vamos conversar um pouco, então? Só um pouco, só um momento? Então vamos? Ok, agora invertemos. Vai lá. Savana começa. Oi! Pois é. Como sempre. Pois é, mas encontrou. Eu também não esperava te encontrar aqui. Não exatamente, não. Pode ser, se não demorar muito. Vamos. Ok, obrigada, meninas. Voltamos. Bom, aí as meninas agora, elas já têm um conhecimento da linguagem brasileira de sinais, é isso? Muito bem, tá certo. Tá muito certo. Porque é isso, assim, a gente vendo, né, elas fazerem, a gente vê essa potência dessa outra possibilidade de linguagem aí, que é a linguagem brasileira de sinais, né? E a minha proposta é também no sentido de como é que a gente, falante, consegue ter também para nós um repertório de linguagens, de gestos, né? de linguagem, não de gestos, que em alguma medida se aproximem da grandeza dessa fala aí dos não ouvintes, né? Dos surdos. Como é que a gente consegue repertoriar isso dentro do nosso trabalho de artistas? Para a gente sair só do palavrório, né? Para a gente sair só da palavra e da gente conseguir dizer de outras maneiras. Tá? Então, essa é também a ideia aí desse exercício.
A gente, quando voltar, quando chegar lá, a pessoa vai e volta sempre para o mesmo lugar, né? Ela não acredita que não vai, que a gente vai ter que estar sempre assim. Eu não acredito, tá, gente? Não acredito e acho que a gente vai chegar em algum momento e que não vai demorar muito a retomar as nossas relações presenciais diante uns dos outros. Com certeza, já não da mesma maneira, a gente vai ter que ter cuidados, né? Enfim, a gente vai ter que se colocar de outras formas, mas eu tenho convicção que a gente, em breve, vai poder estar juntos e experimentando esses exercícios, essas ideias, a partir também desse lugar aí, que é diferente quando a gente está junto, essa coisa de um tempo que aqui está bastante balizado pelo próprio tempo da comunicação, desse lugar, né? Desse espaço, dessa tecnologia, né? Então tem um tempo que está dado também por isso, né? A gente fala e tem um hiato entre a gente falar e chegar. Às vezes a avó desaparece, enfim, tem uma série de coisas que estão aqui. Então tem um diferencial quando a gente tem um outro tempo quando a gente está diante uns dos outros, né? E eu torço para que a gente chegue logo lá. Mas estou dizendo tudo isso para dizer para vocês que a gente vai voltar no ao vivo, tanto a etapa 3 quanto a etapa 1, que eu vou pegá-los ainda mais adiante, a gente vai voltar a fazer esse trabalho aí para a gente se experimentar de outra maneira na presencialidade, fazendo esse trabalho do diálogo e das diferentes potências de diálogo, ok? Oi. Tu vai repetir mais uma vez o diálogo com duas pessoas visíveis? Só porque agora eu acertei a modo de gravar. Então, se pudesse fazer mais uma vez. Não sei pode ser. Se alguém se dispuser, a gente pode fazer mais uma experiência que é essa, com a linguagem, com esse mix de falas, né? Uma fala oralizada, uma resposta gestual e depois a mesma dupla inverte. Quem se dispõe aí a experimentar? Quem gostaria, por favor? Eu vou. Oba! Quem vai mais? Laura, com a Laura. E o resto tira a câmera, que agora vai funcionar super bem. Funcionou antes, mas agora eu posso fazer uma boa gravação. Quem vai com a Laura? Estamos aguardando ainda. Por favor. Se não, foi a Duda que se ofereceu antes? Se ninguém se oferece... Mas o Luan se ofereceu ali no site também. Por mim, ele pode participar. Desculpa, eu estou olhando o site. Por favor, me ajudem. Então, vai lá, Luan. Duda. Eu só concordei que eu também espero que a gente volte a presencial. Ah, ok. Tá bem. Ninguém mais quer? Então, pode ser, Duda? Ok, claro. Então vai lá a Duda junto com a Laura, tá bem? Essa experimentação de agora, né? Uma fala, outra reage. Oi? Pois é. Como vão as coisas? Eu não te esperava encontrar aqui. Você tá ocupada? Então vamos conversar um pouco? Só por um momento, vamos? Então vamos? Oi. Pois é. Como é que vão as coisas? Eu não esperava te encontrar aqui.
Você está ocupado agora? Vamos conversar um pouco, então? Só por um momento. Então, vamos? Ok. Obrigado, meninas. Agora, as meninas, elas fizeram uma coisa que não tinha acontecido agora, que às vezes acontece, que é as duas fizeram do ponto de vista de quem começa, né, a fala. Ops! Mas não tem problema, não estou dizendo isso porque isso é isso também é importante, tá, gente? Não tem nada que tenha... Eu não gosto dessa ideia, dessa palavra erro, errada. Não é errado. Vocês fizeram uma proposição diferente, abordaram diferente aquilo que a gente vinha fazendo, tá? Esse não é um problema, só estou chamando a atenção para isso. Eu queria, antes ainda, da gente fazer mais uma experiência, tá? Que é assim, primeiro eu queria chamar a atenção de vocês, importante a gente se manter no diálogo. O diálogo, ele é simples e a tendência é a gente deixar ele de lado e criar um equivalente. Também porque, como a gente está nesse lugar aqui, ó, que é difícil tu ler e tu olhar para as pessoas, a tendência é a gente não se ater ao diálogo. Mas é importante se ater ao diálogo, as palavras que estão aqui, porque, como eu disse, é isso, é esse tecido que a gente tem em comum, tá bem? Então, daí a importância. O que eu queria experimentar é assim, ó, a gente pensar, agora especificamente, num estado de ânimo, numa intencionalidade, numa emoção, o que vocês quiserem, assim, né? Mas de uma maneira muito óbvia. Por exemplo, uma pessoa, sei lá, irritada, profundamente irritada, ou uma pessoa profundamente cansada, ou uma pessoa extremamente feliz. Essa coisa de um exagero, de um sentimento, de uma emoção, né? Eu queria que os que vão experimentar, pensassem vamos chamar de sentimento para si, e vai ler, vai dizer a sua parte no texto a partir dessa relação. E a outra pessoa pensa em outro. Não precisa dizer qual é o sentimento, qual é a ideia que vocês tomaram para fazer isso, tá? A gente precisa só ver a reverberação disso no modo como vocês vão dizer as falas. Não é um jogo de adivinhação, onde a gente vai ter que adivinhar qual era o estado de ânimo da pessoa. Não. A gente só tem que ver, reverberar isso na voz de vocês. Tá bem? Então, a gente vai experimentar com duplas, que a gente se coloque, e, nesse caso, também, a gente já pode, desde já, quem quiser se experimentar sem a câmera, só a voz, também já é possível. Vocês escolhem se querem aparecer ou se querem só se colocar como voz, né? Como vocalidade. Mas o importante é isso, é um estado de ânimo lá, de relação, que ele estabelece o modo como tu vai dizer isso para essa pessoa. A pessoa te pegou nesse momento, e tu vai responder para ela a partir desse estado aí. Quem gostaria de experimentar? Pode ser só com o áudio. Vamos lá. Um último exercício. Oi? Se ninguém quiser, eu posso ir de novo. Mas se alguém que não foi quiser também. Aí, quem não foi ainda eu mesmo... também posso ir de novo, mas se alguém quiser, eu espero. Ok, vamos fazer uma experiência primeira, enquanto as outras pessoas vão pensando, vão tomando coragem, tá bem? Vamos fazer uma primeira experiência com a Duda e com a Juliana, é isso? Não, eu. Agora me perdi. Quem? É a Carol e quem? Quem é a outra pessoa? Por favor, quem é a outra pessoa? Fale. Juliana. Juliana. Muito bem. Vamos experimentar lá. Meninas, querem ficar aparecendo ou só o áudio? Então apareçam.
Se eu tomar a decisão, a professora vai tomar decisões. Vai lá, vamos experimentar. A gente coloca a exibição de orador, a gente fica enxergando só as duas pessoas que estão trabalhando. Quer dizer, não exatamente, mas fica grande à medida que quem fala fica grandão. É um outro jeito legal de olhar quando a gente está com a câmera fechada. Ah, tá bem. Desculpe, eu estou ainda perdida. Vai lá, meninas. Oi! Oi. Pois é. Pois é. Como vão as coisas? Como sempre. Eu não esperava te encontrar aqui. Pois é. Mas encontrou. Eu também não esperava te encontrar aqui. Você tá ocupado agora? Não exatamente. Vamos conversar um pouco, então? Só por um momento. Ah, pode ser, se não demora muito. Então vamos. Vamos. Aí, obrigada, meninas. Quem dá mais? Quem vai lá? Mais uma experiência. Eu quero. Bem exagerado, assim, né? Eu quero. Vai lá, então. Luan, quem vai com o Luan? Eu posso ir se ninguém quiser. Muito bem. Obrigada. Vai lá, Lisiane. Vamos lá. Vai? Quando quiserem. Oi. Oi? Pois é. Pois é. Como é que vai as coisas? Como sempre. Eu não esperava te encontrar aqui. Pois é, mas encontrou. Eu também não esperava te encontrar aqui. Você tá ocupado agora? Não exatamente. Vamos conversar um pouco, então. Então, vamos. Ok. Muito bem, obrigada. Deu um tilt de texto. Isso. Então, Tomem cuidado aí. Cuidem com o texto. Ele é o nosso elo, tá bem? Vai lá, mais alguém aí, rapidamente já se experimenta. Pensa numa coisa bem radical e vai. Eu quero ir. Oba! Júlia. Quem mais? Antônio? Antônio, vai? Diga, Suzy. Olha só, eu estou gravando, né? Então estou fazendo umas opções. Quem quiser enxergar só o casal, tá? Que está falando, vai lá do lado do vídeo, tem uma configurações. E aí quando tu coloca configurações de vídeos, pode botar, né? Ocultar participantes com vídeo desativado. Aí vocês vão ver só, é bonito ver só esses que estão falando e dizendo o diálogo. É uma sugestão, é assim que está saindo a gravação. Tá? Ah, perfeito, ótimo. Então, é isso, Antônio e Júlia vão fazer para nós? Sim, Antônio? Eu faço um. Tá bom. Ok, deixa eu sair daqui para deixar a cena para vocês. Vai lá. Oi! Oi. Pois é. Pois é. Como é que vão as coisas? Como sempre. Eu não esperava te encontrar aqui. Pois é. Mas encontrou. Você está ocupada agora? Não exatamente. Vamos conversar um pouco. Então, por só um momento. Pode ser. Se não demorar muito. Então vamos? Vamos. Aí. Eu deixei o texto de lado. Isso, cuidado com o texto, muito cuidado. Quem dá mais? Quem dá mais? Entra aí de novo, já entra alguém aí para a gente
aproveitar lá o espaço. Entra alguém na cena, ocupa a cena. Quem vai ocupar a cena? A cena online. Vai lá. Eu. Oba! Vai lá, Renê. Quem vai com o Renê? Vamos lá, gente. Pode ser eu. Muito bem. Começa. Vai, Renê. Ocupa a cena. Foi. Oi! Oi. Pois é. Pois é. Como é que vão as coisas? Como sempre. Eu não esperava te encontrar aqui. Pois é. Mas encontrou. Eu também não te esperava encontrar aqui. Você está ocupado agora? Não exatamente. Vamos conversar um pouco, então? Só por um momento. Pode ser. Se não demorar muito. Então, vamos. Aê, obrigada. Aí, a gente já começa a fazer, já começa a se soltar, a fazer umas experiências, muito legal. Que bom, gente. Obrigada pela participação. Quero fazer aqui, falar para vocês, então, de qual é a ideia de fazer uma pequena tarefa, um pequeno exercício a partir desse diálogo e disso que a gente propôs, tá? Disso que eu estou propondo hoje. E aí estou falando agora mais especificamente para os alunos da etapa 3, tá? Não que os alunos da etapa 1 não possam fazer, mas aí é um problema de vocês com as suas professoras. Tá bem? A proposta é para os alunos da etapa 3 de gravar de maneira de áudio, tá? A minha ideia é de áudio para facilitar. Um áudio com uma versão desse diálogo, tá? E aí, fazendo as escolhas que vocês quiserem, no sentido de estado de ânimo, de tempo de dizer as coisas. E, bom, mas ok, vamos fazer um diálogo só eu comigo mesma. Bom, sugestões. Pode pedir lá a ajuda dos familiares, se tiver alguém por perto. Aquela coisa básica, assim, de obrigar o irmão mais novo. Pedir, pelo amor de Deus, para o pai, ou para a mãe, ou para a avó, sei lá, para quem tiver por perto. E se alguém se dispor, fazer com essa pessoa, né? De estabelecer lá, dizer para ela também já é uma oportunidade de vocês compartilharem com as pessoas com as quais vocês convivem um pouco daquilo que vocês vivem agora, no caso, no ensino remoto, né? Então, se tiverem alguém aí que minimamente se disponha, façam com essa pessoa querida aí disponível do lado de vocês. Mas eu não tenho ninguém, eu moro sozinho. Se puderem e conseguirem fazer, de repente, falando com outro colega, telefone, eu não sei, estou chutando, mas dizem que às vezes é possível gravar ali a coisa da ligação. Se vocês conseguirem, façam com outro colega. Se não conseguirem nem com outro colega, nem com um familiar, façam sozinhos. Sugestão em relação aos sozinhos. Pode tanto brincar assim, de dupla personalidade, dupla ou tripla personalidade, que você faz os dois textos, mas você arranja uma modulação e um modo de falar diferente para quem responde, né? Para quem afirma, para quem diz, para quem pergunta, para quem inicia o diálogo, e um outro modo para quem responde, né? Enfim, essa é algumas das alternativas. Mas a ideia é essa, gravar, criar uma possibilidade de dizer esse diálogo, de criar uma micro cena gravada de áudio, né? Não é performática,
a partir desse diálogo e daquilo que vocês conseguiram tomar aí dessas experiências que a gente fez, né? Que a gente aprende, assim, ouvindo os outros colegas, vendo os outros colegas se manifestarem, enfim. Tá? Então, essa é uma tarefa para ser entregue, postada para as professoras Cláudia e Celina, tá bem? Eu vou ainda colocar lá no Moodle, no lugar tarefas, essa tarefa especificamente, porque a tarefa que tem lá é uma outra tarefa que eu já vou falar para vocês, tá? Então, eu vou postar lá, e eu acredito que no Moodle, uma vez estou colocando a tarefa, tem essa possibilidade de vocês postarem o resultado da tarefa lá nesse lugar tarefa. A Su está me dizendo que sim. Então, ótimo, graças a Deus, ainda bem, tem essa possibilidade. Então, esse vai ser o nosso lugar de encontro de tarefas, tá? Eu vou postar ela lá, dizendo isso que eu disse para vocês agora, e aí vocês postem lá as suas experiências sonoras, né? De gravação de áudio lá, em relação a esse diálogo. A outra tarefa que já está lá é... Oi? A Carol fez uma perguntinha ali, acho que tu já respondeu. Ela está perguntando se é só áudio ou vídeo também. Só áudio, só áudio. A ideia é realmente a gente centrar aqui no áudio, nessa experiência de criação da voz em relação a esse diálogo, né? Trabalhando com essas questões que a gente viu aqui hoje, os estados de ânimo, né? Essa coisa de se ater ao texto, de pronunciar as palavras, de se ocupar com essas palavras do texto, né? Tomar elas mesmo como referência, enfim, a ideia é áudio, tá? Imagino, Celina, que é só gravar no celular, por exemplo, e enviar, porque ele é leve, o áudio é bem mais leve. Sim, não, eu imagino que sim, mas é isso, assim, como é diálogo, como é que resolve isso se você não tem um interlocutor? Aí a minha sugestão é essa, que você crie esse interlocutor, fale com você mesmo, né? Faça esse exercício aí, tá bem? Mas se puder brincar com outra pessoa, eu acho mais interessante, inclusive, para vocês. A outra tarefa que já está lá é assim, eu quero que vocês também escolham um fragmento de texto narrativo. Isso todos, etapa 1 e etapa 3, tá? Um fragmento de texto narrativo. Em relação a esse texto, o que eu gostaria que não acontecesse? Que não fosse texto teatral, porque texto teatral vocês têm contato com texto teatral, vocês têm repertório de texto teatral a partir das outras disciplinas e tudo mais, e que não fosse um texto da lavra de vocês, que vocês não escrevessem o texto. Então, essa coisa mesmo de buscar autores e autoras, né, que a gente tem aos borbotões, né, e cada vez mais aí uma geração super nova de autores e autoras escrevendo, né? E pegar um fragmento de um texto lá que narra um acontecimento, ou narra algo sobre alguém, e aí a ideia é assim como é que a gente chama assim, um pequeno bife lá de umas 10 linhas digitadas, né? Um parágrafo grande assim, né? Que começa e termina, tem um mínimo de compreensão ali daquilo que está dito, para que, enfim, para facilitar para a gente trabalhar, tá? Anotem direitinho quem é o autor, a autora, da onde vocês tiraram, né? Porque isso é importante também, a gente saber isso, né? Fazer isso, essa coisa de citar, de mencionar as autorias é fundamental, tá? E somente os alunos da etapa 3, eu vou querer que postem esse fragmento para mim e para a Cláudia. Quando eu falo em mim agora, eu falo por conseguinte da Cláudia. Agora nós somos uma. Então, eu vou querer que vocês postem lá para mim esse fragmento,
que é uma outra tarefa, tá? E aí, postem com devidamente nomeado autora, e quem é você que está postando? Eu sou o fulano da turma A, eu sou Beltrano da turma B, a fulana, tá bem? Só a etapa 3 posta, a etapa 1 tenha consigo, para o nosso próximo encontro síncrono aqui de prática, a gente vai trabalhar um pouquinho a partir desse texto de cada um, uma pequena narrativa aí. Dúvidas em relação a isso? Eu tenho, Celina. Diga. Eu já enviei pelo Moodle, eu peguei um discurso da posse da Dilma. Não sei se pode ser um discurso. Sim, com certeza. Com certeza. Tá. Mas eu não me identifiquei, eu mandei só lá o fragmento mesmo. Mas eu acho que aparece o que fui eu que enviei, não? Tá bem. Aparece sim. Aparece, assim, ok. Só uma sugestão, de repente, Luan, se tu ainda tiver a possibilidade de reenviar identificando, tu pode apagar e enviar de novo, se tu achar possível. Tá. Eu agradeço, tá, gente? Porque, sim, agora essa relação digital, é isso, assim, né? A gente deixa vários vestígios. Inclusive, o nosso nome aparece em muita coisa. Mas, para facilitar para a gente, se vocês puderem botar nome e turma, eu agradeço, tá bem? Mas, se não for possível, também não vai ser por isso que a gente vai deixar de identificar. Ok? Mais alguma pergunta? Posso fazer uma perguntinha? Eu tenho Diga, por favor. Será que eles têm como enviar daí para as duas pelo Moodle? Acho que sim, né? Eu imagino que sim. Uma tarefa, Cláudia. Tipo, se a tarefa ela tá na disciplina da Celina, só vai dar para enviar na disciplina da Celina. Se tu abrir uma tarefa na tua, a gente pode mandar na tua também. Ok. Então vamos tentar fazer. Tu acha que é possível isso, Cláudia? Só, tu pode até abrir uma tarefa dizendo, tarefa da Celina. Só para postarem lá as coisas que eu estou pedindo. E eu faço a mesma coisa. Eu abro lá tarefa da Cláudia, vocês postem as coisas que vão postar para a Cláudia também para mim. Pode ser assim, esse combinado? E daí a gente vê entre nós recebemos as coisas. E ela tem um prazo também, parece, né? Senão depois ele não recebe mais, né? Ok. Eu acho que eu deixei em aberto lá na tarefa. Justamente para vocês poderem postar a qualquer momento. Mas vai ser importante vocês fazerem essa escolha antes do nosso próximo encontro, tá bem? Para que a gente... E aí postar para mim também é para isso, assim, para que eu possa acompanhar o texto que vocês vão estar trabalhando aí, falando, para que eu possa ter essa referência também, ok? Então, mesmo que não tenha lá um prazo, se atentem para isso, atentem para essa relação que tem a ver com os nossos encontros aqui. Tá certo, gente? Só queria falar do prazo ali que o José Antônio falou. Eu coloquei prazo, tá? Coloquei um prazo de entrega, mas existe daí uma outra possibilidade que é o prazo limite. Então, há uma expectativa, prazo de entrega, daí eu pedi, mas o prazo limite eu botei para o fim de novembro, porque a gente tem que entregar notas 2 de dezembro. Tem um prazo curtíssimo para entregar nota, tá? Sim, esse é o final das disciplinas, né? Queridos, por fim, eu vou... eu entrei no Moodle agora e tu não abriu a tarefa para a gente enviar o áudio. Só tem a tarefa para a gente enviar o texto. Não, é isso que eu disse aqui. Não abri ainda, vou fazer isso. Tá? Eu quis primeiro conversar com vocês aqui, ver como é que se dava essa experiência também em relação ao trabalho com o diálogo, antes de lançar lá, sem ter certeza de que ia dar certo aqui, tá bem? Então, por isso que eu inverti. Mas vou fazer isso ainda hoje, vou colocar lá. Tá certo? Mais alguma dúvida? Eu queria aproveitar agora esses segundos finais para fazer uma... Você sabe que eu sou a louca do canto, né? Adoro ficar cantando, cantarolando.
mas aqui é complicado, né? Mais complicado. Então, eu quero propor uma coisa para vocês, que é uma música aí do cancioneiro popular, da capoeira, que eu acho que todo mundo conhece, não todo mundo conhece, é muito fácil. E eu queria propor para vocês a resposta, que é... eu acho que é mais tranquilo da gente fazer isso, né? Vocês dão a resposta, eu vou cantarolar a parte das estrofes, que é marinheiro sol, é o que vocês vão dizer, marinheiro sol, marinheiro sol, marinheiro sol, é isso que vocês... Essa é a parte de vocês no coro. Podemos experimentar? Então, abram seus áudios, por favor. Eu não sou daqui. Marinheiro sol. Eu não tenho amor. Marinheiro sol. Eu sou da Bahia. Marinheiro sol. De São Salvador. Marinheiro sol. Eu não sou daqui. Marinheiro sol. Eu não tenho amor. Marinheiro sol. Eu sou da Bahia. Marinheiro sol. De São Salvador. Marinheiro sol. Ó marinheiro, marinheiro. Marinheiro sol. Quem te ensinou a nadar? Marinheiro sol. Ou foi o tombo do navio? Marinheiro sol. Ou foi o balanço do mar? Marinheiro sol. Eu não sou daqui. Marinheiro sol. Eu não tenho amor. Marinheiro sol. Eu sou da Bahia. Marinheiro sol. De São Salvador. Marinheiro sol. Lá vem, lá vem. Marinheiro sol. Como ele vem faceiro. Marinheiro sol. Todo de branco. Marinheiro sol. Com seu bonezinho. Marinheiro sol. Muito bem. Muito obrigado pela companhia. Bom almoço, bom resto do dia, boa semana. Segunda-feira a gente não se encontra, né? Feriado, dia de pensar sobre essa nossa pátria. Tá difícil, mas temos muito que fazer por ela e por nós. E quarta-feira aí é o dia do encontro prático aqui com a Cláudia, né, Cláudia, querida? E aí, depois, na outra segunda-feira, dia 14, desde já convido a todos e todas para estarem também aqui com a gente, comigo, com a Dê de Ricardo, para a gente falar um pouco desses temas que também atravessam as nossas práticas artísticas e pedagógicas, né? E a gente, nesse dia, vai estar falando sobre currículo decolonial, sobre currículo e relações étnico-raciais, e, enfim, e questões aí afins, tá bem? Muito obrigado a todos e todas, muito obrigado às colegas queridas, a Suzy, que abre aqui a nossa sala de aula digital, em todos os encontros, tá? A Gisela, a Cláudia, e a cada um e cada uma que se fez aqui presente dentro do possível com a gente. Sim, Gisela, por favor. Muito obrigada, Celina. Obrigada pelo trabalho bonito. Que legal. Eu acho bom que a gente comece a descobrir outras possibilidades de usar as câmeras. Eu tenho investigado isso em outro curso que estou fazendo.
Na real, eu quero fazer uma propaganda para vocês. Ontem estreou Mulheres de Teatro. Mulheres de Teatro é uma atividade de extensão que a Cristiane Verlang imaginou e convidou a Luciana Éboli, a Inês Marocco, a Cissa Rexiger e eu. E a gente, às 5, nós estamos entrevistando mulheres de teatro. Então, ontem foi o lançamento, teve uma entrevista linda com a Nair D'Agostini, a Nair estudou na Rússia, então ela conta bastante daquele universo, conta bastante das experiências dela e do trabalho dela também. Então, assim, é ir no YouTube e procurar Mulheres de Teatro. Todas as terças-feiras, às 8 da noite, vai sair o lançamento de uma entrevista. Então, daqui até o final do ano, terças-feiras, às 8 horas. Semana que vem, a Heloína Ferraz, que foi vedete, que fez o DAD, foi nossa colega, né, Celina Suzy, foi nossa colega Heloína. Depois tem Jezebel De Carli, a Pamela Amaro. Então, assim, a gente está entrevistando mulheres de teatro e conversando sobre as mulheres, assim, sobre o fato de ser mulher, sobre a produção de cada uma dessas mulheres. A gente está fazendo isso com muito amor e é uma oportunidade de encontro linda. Convido todo mundo que tiver interesse a ir lá olhar o que a gente fez. Muito obrigada. Obrigada. Vou fechar a gravação. Tem muitos projetos. Hoje tem TPE, tá? Aula linda. Fechando aqui. Obrigada, Celina. Obrigada, querida. Eu queria dar um recadinho também.